Olá, meu nome é James Granziol, sou servidor da Câmara Municipal, funcionário público concursado sob regime estatutário. Minha formação é em Direito, formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, tenho pós-graduação em Direito Público e também cursos na área de Direito Constitucional e Carreiras Jurídicas. Hoje, sou lotado no Departamento Legislativo da Câmara e faço parte também do Conselho Fiscal do IPASP de Piracicaba. Caro servidor público, servidora pública e demais interessados neste tema que é a reforma da Previdência Municipal, né? Então, nesse próximo slide, vamos falar sobre o impacto da reforma previdenciária municipal. O que é isso? A emenda constitucional 103 de 2019, ela alterou significativamente a forma como são tratadas os regimes próprios de previdência dos municípios, né? Então, o que ela fez? Ela alterou as regras para aposentadoria, ela alterou a idade mínima para aposentadoria e ela exigiu que os municípios fizessem a sua própria reforma de acordo com o modelo traçado pela emenda constitucional 103. Então, nesse próximo slide, nós temos aqui um grande desafio, que é o quê? Conciliar a adequação do regime próprio de previdência à ideologia, né? Às metas estabelecidas pela emenda 103. E essa não é uma matéria muito fácil. Por quê? Porque nós temos que conciliar sustentabilidade previdenciária e a segurança jurídica. Então, toda reforma ela precisa se basear em três grandes pilares. Se ela é constitucional, se a proposta é constitucional, se ela respeita a segurança jurídica, se ela protege o servidor e a sustentabilidade do regime previdenciário. Então, no próximo slide, nós temos aqui o princípio da confiança legítima. O que é esse princípio da confiança legítima? Ele é reconhecido amplamente na doutrina brasileira. Ele significa o seguinte, que o servidor, durante a sua trajetória, ele contribuiu com a Previdência durante longos anos, está próximo a se aposentar sob o regime de determinada regra. E nesse final, não pode a administração pública vir e alterar essas regras de previdência de uma forma abrupta. Então, esse princípio ele protege o quê? Ele garante uma transição mais adequada, mais proporcional, mais razoável, né, ao servidor público. E essa também um entendimento do STF. Por quê? Porque cada grupo de servidores, no decorrer da sua trajetória de contribuição previdenciária, quem está mais próximo a se aposentar deve ter um tratamento, uma regra mais amena, mais suave, tá? Próximo slide, nós temos aqui quem é afetado pela proposta previdenciária. São os aposentados, os servidores que estão na ativa e os novos servidores públicos que vão entrar ainda no serviço público, tá? Mas antes do próximo slide, para que a gente entenda um pouco sobre previdência municipal, é ventilado muito pela administração pública que existe um déficit atuarial. O que significa isso? Nós temos um número X de servidores que estão aposentados e um outro número de servidores que estão trabalhando e contribuindo. Então, o sistema atuarial é uma matemática. Servidores que trabalham e contribuem para que aqueles que já estão aposentados consigam receber a sua verba, né? Então, como que funciona hoje no IPASP? Essa é uma grande dúvida que é preciso deixar bem claro aqui para vocês. Até 2008, a prefeitura bancava a aposentadoria dos seus servidores, o SEMAI pagava a aposentadoria dos seus servidores, a Câmara Municipal pagava a aposentadoria dos seus servidores, né? Só que em 2008 nós tivemos uma pequena reforma previdenciária no município. E o que ficou acordado nesse modelo? Que a partir de 2004, servidores que ingressaram na administração a partir de 1 de janeiro de 2004 fariam parte de um chamado Fundo de Reserva. Foi criado dois fundos em 2008. Esse fundo de reserva, que atende os servidores que entraram de 2004 para frente,
Ele é um fundo que não tem déficit, ele não apresenta déficit atuarial nenhum. Por quê? Porque todo o dinheiro, toda a verba, né, toda essa contribuição que o trabalhador, né, que o servidor público faz, né, ela é gerida por quem? Pelo IPASP. Então o IPASP gerencia e paga a aposentadoria desses servidores a partir de 2004. Então como que se angaria esses fundos? O servidor tem uma alíquota de 11%, que hoje vai para 14%, né? Envia ao IPASP, e a prefeitura também envia a sua parte patronal, a sua contribuição, encaminha ao IPASP. O IPASP pega esse valor e ele gerencia, é uma forma de capitalização. Então, esse dinheiro da aposentadoria, dessas futuras aposentadorias, elas são é, é feito aplicações de renda fixa, em fundos imobiliários, enfim, são fundos de investimentos para quê? Para cuidar desse dinheiro e para que esse dinheiro possa acompanhar a inflação e ter rendimentos superiores. Então, aqui deixo aqui um agradecimento ao pessoal do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal de PASP, a equipe que faz todos essas aplicações, né, o comitê gestor, que faz um excelente trabalho. Então, deixando bem claro, esse fundo de reserva, ele não é deficitário. Todas as contribuições de seus servidores são suficientes para garantir a aposentadoria desses servidores. Então, esse fundo de reserva não está deficitário, não tem problema nenhum, e a prefeitura não é obrigada a fazer nenhum repasse quanto a esse fundo. E onde que é o problema? Quando surgiu esse problema do fundo do déficit atuarial? Antes de 2003, os servidores que ingressaram até 2003 no município, quem paga essa aposentadoria é a própria prefeitura. Então, os servidores que entraram até 2003, nós temos hoje aproximadamente 2.600 servidores aposentados, mais uns 600 servidores pensionistas, né? Quer dizer, mais de 3.100 pessoas utilizando dessa aposentadoria, desse fundo chamado fundo de repasse, e temos apenas um pouco mais de 600 servidores contribuindo. Então, esse fundo de repasse, ele é um fundo deficitário, por quê? Muitas pessoas recebendo e poucas pessoas contribuindo, tá? Então, esse déficit hoje, ele gira em torno de um pouco mais de 3 bilhões de reais. E é essa a argumentação do executivo. Só que aqui é importante o servidor ter em mente, e isso é divulgado de uma forma confusa, né, nas redes sociais, é uma informação não muito correta. O executivo alega esse déficit, só que o importante é a gente diferenciar. Esse déficit atuarial, ele é só do modelo, muita gente recebendo, pouca gente contribuindo, ou tem algum fator externo também que contribuiu para essa dívida? E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos sim, desde 2005, desde 1995 até 2008, a prefeitura não contribuiu com a sua parte patronal. Ela não recolheu a sua parte, somente o servidor. Então, esse não recolhimento causou um rombo muito grande nesse fundo, tá? E fala-se também do calote de PASP, só que, olha, não, esse calote não existe mais, ele já foi pago por meio de precatório, então essa é uma discussão finalizada. A prefeitura não deve mais nem um centavo ao IPASP referente ao calote. Porém, esses 14 anos que não foram aportados pelo executivo é que efetivamente gerou esse rombo nesse fundo de repasse. Então, nós temos mensalmente um repasse da prefeitura. Como que funciona na prática? De uma maneira simples. O servidor que está na ativa, 600 e poucos servidores, contribuem com um percentual de 11% dos seus vencimentos. E a prefeitura, o que falta para inteirar esse valor para pagar os aposentados, além da contribuição dos servidores, o executivo faz esse complemento. E esse complemento está hoje em torno de mais ou menos 15 milhões mensais. Parece uma dívida, um valor muito alto, porém nós estamos falando de um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões, então esse valor chega a ser um pouco irrisório, tá?
Então nós temos o fundo de reserva, que ele é superavitário, a prefeitura não tem obrigação nenhuma com ele, apenas de fazer o seu aporte da sua parte patronal, e temos esse fundo de repasse, e é exatamente esse repasse que o executivo, não só esse, mas as demais administrações, vêm de forma, eh, incomodando a administração, porque eles, politicamente, pensando politicamente, eles querem aplicar esse dinheiro em obras públicas. Porém, este valor não é para ser direcionado em obras, e sim é um valor que foi tirado do servidor público. Fazendo uma analogia com a empresa privada, o empregado contribui mensalmente com a sua alíquota e o empregador também com a sua alíquota patronal, certo? Se o empregador não recolhe essa alíquota, o empregado vai até o judiciário e o judiciário obriga o empresário a fazer esse pagamento. Da mesma forma na administração pública. Lá atrás, há 14 anos, por 14 anos, a administração deixou de fazer o recolhimento da sua parte. É só o servidor que fez a da parte do servidor e a patronal não teve. Então, não, esse não aporte feito pelo município é a que causou, em grande parte, esse rombo. Só que esse dinheiro é do servidor, era para ser aplicado à previdência do servidor e não foi aplicado. Então, nós temos agora este déficit, que não é simplesmente do sistema atuarial, muita gente recebendo e pouca gente contribuindo, mas sim pela ausência de 14 anos de contribuição por parte do executivo, tá bom? Então, esse conceito é muito bom a gente ter em mente. Dois fundos, de repasse, que é deficitário, e o de reserva, que não tem problema nenhum, tá? Então, essa reforma, ela vem com essa argumentação que existe um déficit atuarial muito grande, só que essa culpa ela está sendo atribuída ao servidor e, na verdade, é exatamente pela não contribuição das administrações lá atrás, de 95 até 2008, que contribuiu significativamente para essa dívida aumentar. Tá? Então, essa reforma administrativa, deixando isso bem claro, esse ponto bem claro, e eu vou utilizar essa ideia nos slides seguintes, tá? Então, voltando aos slides, quem é prejudicado pela reforma? Os aposentados, os servidores que estão nativos e os novos que entrarão. E quais são os grupos que existem sujeitos a essas regras de transição? O Executivo, no final do mês de junho, protocolou na Câmara Municipal um projeto de emenda à lei orgânica com essa ideia de fazer a reforma administrativa, só que não foi juntado aos autos as regras de transição. E aí tivemos audiência pública, tivemos reuniões na Câmara com os conselhos, enfim, com a sociedade. E essas regras, nós entendemos que ela tem que compor o projeto de emenda à lei orgânica. Assim como nós tivemos as emendas, as outras reformas a nível federal, né? A reforma com a emenda 20, as regras de transição estavam dentro da emenda, a reforma da emenda 41, né, também as regras de transição estavam dentro dessas emendas, e a 103 também, e o prefeito não juntou essas regras nesse projeto de emenda à lei orgânica. Isso resultou em audiências públicas, como eu disse, na Câmara Municipal, e foi montada uma comissão para discutir essa reforma e essas regras, certo? E nós agora, enquanto comissão, eu faço parte dessa comissão também, nós apresentamos uma contraproposta às regras de transição apresentadas pelo Executivo. Da forma que o Executivo apresentou, ele está implantando a emenda 103, a emenda constitucional 103 na íntegra, sem levar em conta os diferentes grupos de servidores que existem. E para cada grupo existem algumas emendas constitucionais que aplicaram algumas regras de transição. Então, essas regras não foram observadas pelo projeto do atual prefeito. E essas regras agora que nós passaremos a ver. Então, nós temos aqui o grupo até os servidores que entraram até 1998, são os servidores mais antigos. A esses servidores se aplicam a integralidade e a paridade, né, nos seus vencimentos. E aplica-se também a emenda constitucional número 20. Nós temos servidores do grupo 2, que é um servidor que entrou de 98 até 31/12/2003, e o grupo 3, que são servidores que entraram a partir da emenda
emenda 113 de 2019. O grupo 4, ele aplica-se 100% à emenda constitucional 103. Então, no próximo slide, nós temos, como eu disse, esses 3 grupos, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para cada grupo, nós temos uma regra de transição específica. E veja aqui a frase embaixo: a reforma, ela não atinge todos os grupos da mesma forma. Próximo slide. Então, aqui temos um histórico das emendas constitucionais. Temos a Constituição em 88, aí nós temos o grupo 1, que vai da Constituição até a emenda número 20, o grupo 2 até a emenda 41, o grupo 3 até a emenda 47 e o grupo 3 da emenda 41 até a emenda 103 de 2019. Por que não a emenda 47? A emenda 47 se aplica só ao grupo 1, que nós vamos agora passo a passo, explicar quais as regras se aplicam a cada grupo. Então, nós temos a emenda constitucional número 20, e o que o legislador percebeu lá em 2020? Antes nós tínhamos a contribuição por tempo, né? A aposentadoria por tempo de contribuição. E o legislador falou: não, agora nós não podemos mais manter essa aposentadoria por tempo de trabalho. Temos que ter tempo de contribuição, certo? E aí o que ela fez? Extinguiu o tempo de serviço, né? Aposentadoria por tempo de serviço, instituiu o tempo de contribuição e criou uma idade mínima para a aposentadoria. Por quê? Percebeu-se que naquela época uma pessoa poderia se aposentar com uma idade não tão elevada, né? E poderia causar um déficit na Previdência. Então a emenda 20, ela reformulou todo o processo previdenciário e criou essa idade mínima e exigiu tempo de contribuição. Então vejam vocês no slide que ela criou homem 60 e mulher 55 anos de idade e criou tempo de serviço e tempo de contribuição, tá? Próximo slide, teve a emenda constitucional 41. O que o legislador entendeu? De 98 até 2003, ele falou: poxa, não está resolvendo, o déficit da Previdência do regime geral está aumentando, eu preciso modificar. Ela tentou aproximar o regime de aposentadoria do servidor público ao regime de aposentadoria do servidor do regime geral, do INSS. Então, o que ela fez? Ela focou tanto na idade quanto no tempo no tempo de contribuição, mas a forma, no cálculo de aposentadoria. Então ela falou: olha, quem entrar após 2003 não vai mais ter integralidade de vencimentos e nem paridade, certo? Vai ser o quê? Uma média contributiva das 80% das maiores médias, né? Você chega, faz um cálculo aritmétrico e você pega esse valor e 100% é o valor da sua aposentadoria. Entendeu-se naquela época que é uma forma de garantir a sustentabilidade do regime previdenciário, tá? Então, o próximo slide. Olha aqui, buscou aproximação com o regime geral, extinguiu a paridade para os novos servidores públicos, criou a contribuição aos aposentados acima do teto. Foi com essa emenda que os aposentados passou a ser permitida a cobrança aos aposentados. Porém, é uma cobrança acima do teto do INSS, que hoje está em torno de R$ 8.100, mais ou menos. Então, aquele valor, aquele aposentado que ganhar acima do teto do INSS, seria taxado na alíquota igual do servidor público da ativa, tá? Para quê? Para contribuir para permitir esse equilíbrio atuarial do sistema previdenciário municipal. E criou também o tempo de carreira por 10 anos. No próximo slide, o legislador, lá em 2005, né, foi feita a emenda constitucional 47. Para quê? Para que veio essa emenda? O legislador percebeu, e teve uma revolta muito grande no cenário nacional, de que aquele servidor começou a trabalhar contribuir com 14 anos, 15, 16 anos de idade. Com a emenda 41, ele passou a ser obrigado a trabalhar muito mais tempo e com muito mais tempo de contribuição, muito além do exigido pela emenda. Então você teria um servidor que iria se aposentar com 43, 44 anos, 45 de contribuição. Então essa emenda 47, ela veio exatamente para eliminar essa distorção que a emenda 41 fez. Então ela criou o quê? Uma regra de transição.
é 1 por 1, ou seja, se o servidor, a cada ano que o servidor trabalhar a mais de contribuição, a cada ano de contribuição a mais, seria reduzido 1 ano na idade, para você não levar esse servidor que sempre contribuiu, trabalhar muitos anos para conseguir a aposentadoria. Então essa regra 1 por 1, ela só se aplica ao servidor que entrou até 1998, tá? Próximo slide. Aí, passados 6 anos, de 2003 até 2019, né, faço a matemática, o que o legislador entendeu? O envelhecimento precoce, né, o envelhecimento de envelhecimento da população, seria muita gente se aposentando e pouca gente contribuindo. E aí a matemática, a conta não iria fechar. Então o que o legislador fez? Essa emenda 103, ela reduziu ainda mais, ela aumentou a idade para aposentadoria, que foi para 65 anos e 62 a mulher. Não se preocupou muito com o tempo de contribuição, reduziu de 35 para 25 anos de contribuição, né? E ela modificou novamente a forma de cálculo da aposentadoria. Então não seria mais 80% das maiores médias, como a emenda 41, ela reduziu. Ela fala: agora vamos pegar todo o período contributivo, vamos tirar uma média de 60% e a cada 2 anos, né, se adiciona 2%, né, a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, tá? Então, no geral, ela reduz ainda mais a forma de cálculo para a aposentadoria para o servidor público. A ideia dela foi elevar o tempo de contribuição, por quê? Porque a taxa, né, de expectativa de vida da população aumentou bastante. Então ela aumentou também a idade mínima para contribuir, a idade mínima para a aposentadoria. Próximo slide. Essas foram as principais mudanças. Elevou a idade mínima, transferiu, importante dizer que essa emenda, ela deixou aos municípios a autonomia e a necessidade de que cada regime se adeque ao desenho, né, ao desenho previdenciário que ela fez. Então, cada município, de acordo com a sua situação financeira, vai proceder à sua reforma administrativa com uma certa autonomia, né? Para quê? Para se adaptar ao regime, à saúde previdenciária do município, né, às necessidades das regras de transição dos servidores, enfim, é para dar um equilíbrio atuarial. Próximo. Então, nesse projeto apresentado pelo prefeito, ele criou 2 regras de transição. Ele não, né? Ele replicou a emenda 103, que prevê 2 regras de transição. Uma regra por pontos, outra regra por pedágio. O que significa essa regra de pontos, tá? A regra de pontos, no geral, você não vai dar para detalhar o funcionamento dela, mas no geral é da seguinte forma: o servidor vai somar a idade dele, sua idade, soma ao seu tempo de contribuição, vai dar um valor. Então você pega esse valor, né? Por exemplo, um servidor com 50 anos de idade, que tem 30 anos de contribuição, deu 80 pontos. E aí você pega numa coluna lá da esquerda e você coloca 2027, 28, 29, 30, 31 e vai fazendo essa sequência. Na frente você coloca a sua idade e o seu tempo de contribuição. Então, nesse caso que eu dei de exemplo, 80 pontos. O servidor só vai se aposentar, o homem, você vai ano a ano somando tempo de contribuição, tempo de idade e vai colocando os pontos na frente. O servidor só vai se aposentar quando ele atingir 100 pontos. 100 pontos. E a mulher 100 pontos e o homem 105 pontos. Em resumo, o trabalhador vai ter que trabalhar mais uns 4, 5 anos. Então, quando que essa regra ela é mais vantajosa? Pode passar o próximo? O próximo? Quando que ela é mais vantajosa? Quando o servidor ele tem uma idade elevada e um tempo de contribuição muito alto. E a regra de pedágio para ele não serve. Então ele aplica essa regra de pontos. Cada caso é um caso, cada servidor vai ter a sua situação, vai ter que ser feita essa tabela, esse cálculo de forma individual, tá? Próxima slide. Temos agora a regra de pedágio. A regra de pedágio, ela diz o seguinte:
Se no momento da publicação da lei, né, da reforma previdenciária, se no momento dela o servidor faltar, por exemplo, 1 ano de contribuição, por essa regra, ele tem que ter 35 anos. Se ele tem 34 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar 1 ano a mais para poder se aposentar, certo? Então a regra de 100% é 100% acima do tempo de contribuição que faltava para adquirir o tempo necessário para a aposentadoria. Então, duas regras, a de pontos e a de pedágio. Essas existem tanto na emenda 103 como na emenda no projeto apresentado pelo prefeito. Próximo slide. Então, aqui, essa regra de pedágio ela é mais favorável a quem? Quem já está aqui, falta pouco tempo de contribuição, tá bom? Próximo. Agora aqui nós temos a regra de cálculo. Como que era, e eu vou falar essa regra, preciso falar um pouco dessa regra para explicar depois quais se aplicam aos grupos que nós vimos ali atrás. Até a emenda constitucional 41, nós tínhamos aqui a média aritmética das 80 maiores contribuições. Você pega esse valor e 100% seria o valor da sua aposentadoria. Veio a emenda constitucional 103 e ela pegou todas as regras, todas as 100% das contribuições, sem eliminar as 20 menores contribuições, e adotou esse sistema, 60% da média, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Próximo slide. Esse slide é um pouco polêmico, e aqui que vem, quero explicar as diferenças para vocês. O servidor que entrou até 98, ele tem, digamos, um direito, né, de todas as regras estabelecidas pela emenda constitucional 20, 41, 47 e a 103, todas estão em vigência, e podem ser amplamente aplicadas aos servidores do município. Se na União, né, lá em Brasília, nós tínhamos uma previdência bem mais deficitária do que o município, e foram aplicadas essas regras de transição aos servidores da União, né? Por que também não aplicar essas regras das emendas constitucionais aos servidores do município? Não é privilégio nenhum, é exatamente exigir o mesmo tratamento dado aos servidores da União, seja dado também aos servidores do município. Até porque o nosso déficit previdenciário não se sustenta, né? Daria perfeitamente para aplicar essas regras. Então, ao grupo que entrou até 98, o que pode ser exigido da administração? Esse pedágio de 1 por 1, 1 ano a mais de contribuição, 1 ano a menos na idade. Essa proposta consta da contraproposta apresentada pela comissão, que foi criada para discutir as regras de transição com o executivo, tá? Então esse grupo 1 que entrou até 98 é a garantia da integralidade, da paridade e da aplicação desse pedágio de 1 por 1, criado pela emenda 47, tá? O segundo grupo, que entrou de 98 até dezembro de 2003, o que está sendo pedido e garantido a esse grupo? Também a integralidade e a paridade e a idade mínima de contribuição e aposentadoria prevista na emenda 41, que é o quadro anterior que nós vimos. Já o grupo 3, que entrou de 1 de janeiro de 2024 até a publicação da emenda constitucional 113 em 2019, nós estamos pedindo a garantia da sua média de contribuição para a aposentadoria, que é a média, né, o cálculo de aposentadoria de 80% das maiores contribuições. Então, esse direito é justo também para essa categoria que não foram abarcadas pelas emendas anteriores, que é a integralidade e a paridade. Porém, esse cálculo de aposentadoria deve ser mantido para esse grupo. Quem entrou após a emenda 109, a emenda 103 de 2019, aí a média de aposentadoria é exatamente os 60% que nós vimos. Então, qual foi a proposta apresentada pela comissão? É a garantia para esse grupo 3 dessa média contributiva, tá? Que é o que pode ser feito e que constitucionalmente é exigível, né, para esse grupo, tá? Próximo slide.
Mantenha esse slide. Então nós temos aqui, de um lado, a administração, o projeto apresentado pela administração, já veio solicitando um esforço muito grande do servidor. É importante termos aqui em mente o esforço exigido por eles. Olha, a alíquota de aumento de 11% para 14%, e isso todo servidor sabe que já é aprovado, já vai ser aplicada a nova alíquota, e o servidor também não se opõe a essa cobrança. Não é esse o problema do servidor. Agora, os aposentados foram chamados também para participar deste socorro previdenciário, né? Deste déficit previdenciário, que, lembrando, é um déficit causado não pelo sistema, muita gente contribuindo, pouca gente contribuindo, muita gente se beneficiando, que é o caso do grupo 1, do grupo de repasse. O grupo de reserva, não temos essa dívida, a prefeitura não se preocupa com os servidores. Estou falando agora do grupo de repasse. Então, como falado lá atrás, essa dívida ela não vem só dessa equação, pouca gente contribuindo e muita gente se beneficiando. Foi exatamente dos 14 anos que as administrações anteriores não fizeram repasse. Tá? Então essa dívida, a origem é do executivo. E agora estão chamando os aposentados para fazer essa participação, para contribuir com a alíquota de 14%, desde a quantia de R$ 2.000. Essa é a proposta feita pela FIP e apresentada pelo executivo. No final vou falar um pouco mais sobre os aposentados também, tá? E temos aqui também a redução, né, a redução da aposentadoria, a média de cálculo da aposentadoria, e ela está sendo aplicada tanto para o grupo 1, como para o grupo 2 e para o grupo 3, né? Desculpa, só para o grupo 3. O grupo 1 e o grupo 2 mantém a integralidade e a paridade. O grupo 3, a média de cálculo não é mais 80%, são 60%. Então, na nossa proposta, a comissão já apresentou essa defesa e exige que seja aplicada os termos da emenda 41, os mesmos benefícios, garantindo esses benefícios. Então, essa balança ela está pendendo muito para o lado do servidor. E nós temos uma argumentação do executivo que é o seguinte: hoje o executivo ele contribui com a sua alíquota patronal sobre o dobro do que o servidor paga, só para referentes a esse grupo, que é o grupo de repasse, até 2003, certo? Então nós temos o seguinte: a prefeitura, se nós olharmos para o instituto, é o servidor sendo chamado a pagar uma alíquota maior, aposentadoria com 69 anos, a cobrança dos aposentados e uma regra de transição de 100% conforme a emenda 103. E a parte do executivo? Se ele realmente estiver olhando para o sindicato, ele vai manter a alíquota dele, que é o dobro, no caso hoje 22%, que o do servidor é 11%, executivo 22%. Nossa alíquota vai aumentar para 14%, a do executivo tem que aumentar para 28%. Porém, o cálculo apresentado pela FIP veio com 19%, 19,9%. Né? Então, quer dizer, o servidor vai aumentar a alíquota e o executivo vai diminuir a alíquota dele? Parece que não há uma certa razoabilidade, né? Então, o executivo tem que manter a alíquota dele no dobro, ou seja, 28%. Só que também o executivo ele está tomando, e aí é louvável a atitude do executivo, vamos deixar registrado, que ele vai fazer o seguinte: ele vai vincular os recursos vindo do imposto de renda para saldar essa dívida do IPASP. Ele pode vender algum imóvel do município que esteja em desuso e pode usar essa venda para quitar essa dívida que tem com o servidor, para saldar essa reserva do fundo. Ele pode, por exemplo, um terreno, um barracão que esteja desocupado, ele pode alugar esse barracão e, com o aluguel, ajudar a pagar essa dívida. Porém, qual é a alegação do prefeito? E aqui eu quero uma reflexão dos senhores. Se eu sou particular e eu devo para uma outra pessoa, o que eu faço? Devo 1 milhão para um cidadão A, devo 1 milhão para ele. O que eu faço? Eu chego para esse cidadão e falo: olha, para o meu credor,
Eu tenho um carro, tenho um automóvel, você aceita como parte da dívida? Ele vai falar sim. Eu tenho um imóvel, você aceita o meu imóvel como parte da dívida? Ele fala sim. Eu tenho também um barracão alugado, eu vou pegar esse aluguel e vou pagar você mensalmente. Ele vai falar tudo bem. O que o executivo está fazendo é a mesma coisa. A argumentação deles é o seguinte: vamos salvar o IPASP, estamos empreendendo esforços para minimizar a dívida. E, na verdade, não é isso. Esses recursos são paliativos para quitar uma dívida que é exatamente das administrações anteriores. Então, na prática, funciona da seguinte maneira: se o executivo ele mensalmente no grupo, lembrando o grupo de repasse, o grupo de reserva superavitário. Nesse grupo de repasse, nós temos um valor X para pagar para os aposentados e um valor Y da contribuição dos servidores. Só que não foi o suficiente, faltou um valor. Então, esse valor, mensalmente, o executivo ele repassa ao IPASP. Está na faixa de mais ou menos 15 milhões por mês. Então, se o executivo vende um imóvel por 1 milhão, ele não vai deixar de repassar os 15, ele vai repassar 14 mais o imóvel. Então, a cada aluguel, deu 1 milhão de aluguel em alguns imóveis que ele deixou o IPASP explorar. Desse valor, não vai abater da dívida. Ao invés dele aplicar financeiramente, tirar dos cofres públicos 15 milhões, e esse aluguel deu 1 milhão, ele vai tirar 14. Ou seja, a dívida vai continuar sendo a mesma. E essa e o tema, a argumentação é de que o IPASP ele está deficitário e é necessária fazer a reforma administrativa. Porém, o grupo de reserva está superavitário e o grupo de repasse depende desse aporte financeiro. Só que esse aporte é exatamente a origem dele é de uma dívida feita no passado pela não contribuição dos 14 anos das administrações anteriores. Então, essa dívida ela não foi parcelada. Se faltar dinheiro, a prefeitura a faz o aporte para quitar os aposentados, tá. Então os aposentados que estão nesse grupo até 2003, o que falta, além da contribuição dos servidores ativa, a prefeitura simplesmente ela complementa. É isso que acontece, né, mas essa dívida ela não é do servidor. Então acaba sendo injusto chamar todos os servidores aposentados para fazer parte dessa para ajudar a saldar essa dívida que eles não deram origem. Próximo slide. Então nós temos essa balança tem que ser equilibrada, né? Temos aqui o equilíbrio atuarial e financeiro e a proteção do servidor, ou seja, ambos têm que olhar para o instituto e cada um contribuir de acordo com com o seu grau de responsabilidade, certo? Próximo slide. Falando ainda da regra de transição e para finalizar, nós temos e o tema que está realmente sendo discutido são as regras de transição. E quando falo em regra de transição, são exatamente aqueles servidores que estão próximos à aposentadoria. Então nós temos aqui o grupo 1, nós temos apenas 214 servidores que possivelmente vão se aposentar daqui 5 anos. No grupo 2, que entrou de 98 até 2003, cortou aqui a imagem, não dá. Cortou a imagem, mas são 77 servidores podem se aposentar daqui 5 anos, mas não é certeza também. Nós temos o grupo 3, que são mais 77 pessoas. Enfim, no geral, de grupo de servidores que num prazo de 5 anos talvez se aposentem, são 377 pessoas. Financeiramente não representa muito. E o executivo, vamos ver se eles vão acatar a nossa sugestão, mas exatamente garantir para cada grupo a integralidade, a paridade, né, a média contributiva que entrou no grupo 3 e estabelecer digamos, uma certa anistia para aquele servidor, baseado nas atuais regras. Se faltar até 5 anos, fique isento de qualquer regra de transição, mantidas as regras das emendas constitucionais existentes. Tá? Próximo slide. E olha aqui uma frase importante, né? Necessidade pública e expectativa individual. Toda reforma
ela muda regras, mas antes de mudar regras, ela alcança vidas. E entre todas essas mudanças, encontram-se pessoas que, na maior parte das vezes, haviam feito apenas aquilo que delas se esperava: trabalhar, contribuir e esperar que as regras sobre as quais contribuíram suas vidas, construíram as suas vidas, fossem suficientemente estáveis para se chegar com ela à aposentadoria. A conta pertence ao sistema, mas o impacto chega à pessoa. Então, essa frase, ela resume bem o princípio da confiança legítima. É aquele servidor que construiu a sua carreira previdenciária por mais de 30 anos de contribuição, faltam apenas 5 anos para se aposentar e não pode ficar sujeito a uma mudança abrupta nas regras de previdência sem respeitar toda a sua trajetória, o seu histórico de contribuição. Próximo. Então, nessa linha de 5 anos, o que a comissão apresentou ao executivo, né? De onde que nós tiramos 5 anos? 5 anos, o servidor, que falta até 5 anos para se aposentar, fica livre de qualquer regra de transição. De onde nós tiramos isso? A doutrina, a jurisprudência, é uma construção da doutrina e da jurisprudência. Ela entende que 5 anos, até 5 anos, é um prazo máximo para que seja respeitada a segurança jurídica. Então, por exemplo, em matéria previdenciária, exige-se 5 anos para a permanência do servidor no cargo. O Tribunal de Contas, para ele controlar algum ato de aposentadoria que esteja em desconformidade, ele tem um prazo de 5 anos para rever o seu ato. Se o ato vai, digamos, dar um tratamento a pior ao aposentado, se ele não fizer essa reparação até 5 anos, não pode mais ser feito. Ou seja, a pessoa não pode ficar sujeita a um prazo muito extenso, sem uma definição judicial. O INSS também adota para a revisão dos seus atos até 5 anos. A Receita Federal também, para cobrar algum tributo, no máximo 5 anos, passou de 5 anos, opera a decadência, ou seja, é a perda desse direito. Então, esses 5 anos é uma construção doutrinária. Então, nós entendemos, né, e é justo, razoável, até pelo número mínimo de servidor que possivelmente possam vir a se aposentar daqui 5 anos, né? 5 anos um prazo limite para anistiar esses servidores, né? É que eles fiquem fora das regras de transição. Então, o que nós tínhamos para dizer é isso, né? Sobre os aposentados, nós entendemos, a comissão entendeu e já protocolou junto ao executivo que o aposentado é a última categoria a ser chamada a ajudar na sustentabilidade financeira do sistema. Lembrando que esse déficit atuarial não é do sistema, muita gente recebendo e pouca gente contribuindo, né? É exatamente a falta da contribuição patronal nos longos 14 anos pelas administrações passadas. E deixar claro aqui que muitas pessoas falam sobre o calote do IPASP, que foi dado no IPASP em 93, 94. Essa dívida já foi paga por meio de precatório, não existe mais essa dívida. Porém, a argumentação de que a reforma da Previdência ela é necessária porque existe um rombo por causa do déficit não é verdadeira. Esse déficit tem uma origem significativa pela falta, repito, da contribuição patronal dos anos de 95 a 2008. Então, no geral, é isso que tínhamos a dizer, né? E aguardamos as próximas, a decisão do executivo a respeito das nossas contrapropostas. Bom, então finalizando, a comissão ela apresentou algumas propostas sobre a proposta, né, a contraproposta sobre a proposta do executivo, que se resume da seguinte forma: não precisa fazer uma reforma previdenciária. Só com os aportes do imposto de renda já seria, e o aumento da alíquota de 11% para 14% aos ativos, aos servidores ativos, já resolve, já é o suficiente para manter o equilíbrio do sistema previdenciário da cidade. Caso o executivo entenda que deva realmente fazer uma proposta que seja respeitada, né, todas as emendas constitucionais já colocadas no nosso modelo, nosso projeto, nossa minuta de projeto apresentado ao executivo. Também deixamos claro
a não cobrança aos aposentados, que é uma parcela já hipossuficiente e reconhecida constitucionalmente, essa proteção deve ser mantida dessa forma. Então, a comissão entende que os aposentados não devem contribuir com nenhum valor abaixo do teto. E uma outra reivindicação, além de algumas anotações, adequações à redação do projeto, é que todas as regras de transição sejam previstas no projeto de emenda à lei orgânica e não por lei complementar. É algo que já foi amplamente defendido por nós, servidores. A, a pesquisadora da FIP também disse entender que o correto seria constar do projeto de emenda à lei orgânica, e as grandes capitais do país, né, também fizeram essa regra de transição dentro do corpo do projeto de emenda à lei orgânica, e não por PLC. Essas foram as nossas orientações e pedidos ao executivo, além de alguns cálculos que serão feitos pela FIP e pelo atuarial do IPASP, para chegarmos num consenso exatamente o valor da dívida e como a melhor forma de ser aplicada as regras de transição. Um abraço, até a próxima.